Imagina você casar com o homem da sua vida que traz segurança para você e para sua família, viver um casamento super tranquilo por um bom tempo, até que chega a hora dele virar sargento e ir para um dos alojamentos que o próprio governo dá, né, para morar. E a partir dali, você não pode mais se mexer, se alimentar, se higienizar, a ponto de começar a nascerem larvas. Essa é a história da Kim Min-ji, e por incrível que pareça, o pior e mais bizarro eu ainda vou contar aqui para vocês. Antes de começar a história, primeiro eu quero que vocês entendam que ainda tá acontecendo e tá sendo julgado, então tudo que eu tô falando aqui é supostamente, para eu não precisar ficar usando essa palavra sempre, vocês entenderem que não foi batido o martelo em nada do que eu tô dizendo aqui, mas que isso já está documentado e registrado tanto pelo governo como pela polícia da Coreia. Na verdade, a situação toda já foi julgada em primeira instância, mas o que acontece é que muito do que é falado não se pode ser totalmente confirmado, e aí eu tô falando dos detalhes, porque tudo na Coreia é muito fechado. No caso, quando se acontece alguma coisa, principalmente com um militar, né? A gente vai estar falando aqui da história de um sargento. Então, foi bem difícil de conseguir uma foto nítida dele, porque eles não divulgam o rosto de quem faz ou deixa de fazer, de cometer algum crime. E da vítima, eu só consegui imagens embaçadas, porque também existe toda uma proteção para que a família não fique exposta a pessoas que encontre, que fale, que não fique toda uma falação em cima do que aconteceu com a vítima. Esse é um dos casos mais bizarros, pesados e grotescos aqui do canal. Não esperem que eu pronuncie o nome deles e do lugar da forma correta, tá? A gente tem o sargento, que é o Kim Jong-un. Ele nasceu em 1988 na Coreia do Sul. E aí eu vou chamar ela aqui de Kim Min, que também nasceu em 1988 na Coreia do Sul. O que se tem registrado é que eles se conheciam desde pequeno. Alguns falam que no ensino fundamental, mas isso não é comprovado. Mas que eles se conheciam ali na adolescência, pré-adolescência. Já se tinha, então, uma conexão mais forte com a família também. Eles eram amigos e aí cresceram e viveram muitas coisas juntos. Existiu, então, uma conquista, e eu vou chamar ele de sargento, tá, gente? Da parte do sargento coreano, para que a família aceitasse esse casamento. Então, não foi assim do nada. Ele teve todo um investimento e trabalho para. E isso é bastante comum na Coreia, né? A família quer saber do passado do rapaz, com o que ele trabalha, desenvolvimento dele no futuro, como que essa filha vai ser cuidada. Em alguns registros, eles falam que a Kim Mi trabalhava, em outros registros, não. Em muitos lugares chamam ela de Senhora A, para que não seja divulgado nada, para que ela não tenha nenhum tipo de identificação e que isso fique sendo divulgado. Como a gente não tá na Coreia, então eu deixo aqui o nome dos dois inicialmente. A imagem do sargento coreano foi bem difícil de encontrar, mas eu consegui um site e também diz que as coisas ali podem ser atualizadas de forma que não se tenha comprovação real que aquilo aconteceu ou não, mas eu encontrei as imagens dele em outros lugares também, e aí deu para comprovar que era ele mesmo, então vou deixar aqui para vocês conhecerem o rostinho da pessoa. Esse site, ele meio que dá ali toda a indicação de como tá andando o processo e do que aconteceu desde o início que ele chamou a polícia para tentar resolver. A gente não tem registro de detalhe de como foi esse casamento, de como que eles viviam. O que a gente tem são algumas imagens que estão borradas, que eu vou deixar aqui para vocês também, mas pouco que se tem de registro é que o casamento começou de uma forma tranquila. Eles não tiveram filhos, mas tinham cachorros. Se tem alguns vídeos e imagens do casal normal,
feliz. E parece que o início foi assim mesmo, de ter viagens e aquela coisa da, né, romantização do casal coreano, a mesma roupa e vídeos e fotos e aquele casamento esplendoroso com o vestido e o melhor das flores e a elegância. Tudo tradicionalmente, pelo menos pelo pouco que eu consegui ver no meio do embaçado de tudo isso. A mudança desse casal se inicia quando eles têm que mudar de região. Eles vão para uma região que eu acho que chama Punja, ou Pujá, que é perto da fronteira da Coreia do Norte e é perto de uma zona desmilitarizada. Ele vai para lá por causa do trabalho dele, né? Então o governo cede lá um alojamento, como na maioria dos países, né? Ele é sargento, eu entendo que ele tá trabalhando para algum tipo de promoção ou algo assim. E aí se tem esse alojamento, barra república, barra condomínio, né? Porque são várias casas ali, onde os militares vão e ficam com suas famílias, suas mulheres. E ela aceita então essa mudança. Em alguns registros se diz que por causa do trabalho dela, que era exaustivo e que ela deixa de fazer, ela começa então a entrar ali em uma crise de depressão. Em alguns outros lugares diz que é porque ela estava muito isolada o tempo inteiro. O que se entende é que ela não tinha esses sintomas de forma exagerada no início do casamento e que isso começa a brotar depois dessa mudança. Não sabemos por quê. Só que então ela tem aquela coisa de não querer fazer nada, de querer só ficar no quarto, não querer se alimentar direito. E para quem não conhece a Coreia, eles não são muito fãs dessa coisa de você tá depressivo, você tem ansiedade, vamos cuidar. Eles não levam muito a sério. Não tô falando de todo mundo que tá lá, mas existe uma grande maioria que vê esse negócio de ir para psicólogo como algo banal, algo que não é necessário e que a depressão é um negócio que não existe, é um negócio que tá na cabeça da pessoa, que é a pessoa que cria ali e que a pessoa mesmo consegue sair disso, indo fazer as coisas, mudando os pensamentos, que não precisa de um tratamento. Quando se fala de tratamento lá na Coreia, existe uma coisa mais ligada aí pro psiquiatra, ele dá um remédio e você ter lá 4, 5 consultas com o psicólogo e pronto, se vira que vai ficar tudo bem. E não é assim, né? Aqui no Brasil, a gente sabe que é todo um processo só de você na psicóloga, quanto mais tomar remédio e sair disso assim do dia para a noite. Então, você ter esse tipo de coisa pode ser visto até como preguiça, a pessoa pode ficar com vergonha de você e de tratar isso de uma forma fria. Nós temos depoimentos de brasileiras casadas com coreanos que elas falam, né, dessa frieza do tratamento depois do casamento, que no começo é um mar de rosas até casar, e muitas chegam a voltar até para o Brasil para fazer algum tipo de tratamento psicológico, porque lá não se tem apoio. Não se tem empatia e interesse para que isso seja feito. Com isso, né, um lugar onde a saúde mental não é vista como prioridade e de uma forma empática, o aumento de pessoas que tiram a própria vida só cresce, já ultrapassa o número de pessoas que nascem. E essa questão é um tema muito cotado e argumentado para se explicar por que um homem quer se divorciar da esposa, como se a mulher não tivesse mais valor, não tivesse mais utilidade, porque é aquilo, né? Eles vivem no modo de trabalho para manter a casa e a mulher trabalho dentro de casa para se ter filhos e cuidar dos filhos. A partir do momento que ela não se sente viva e não tem energia nem para levantar da cama, ela não serve mais. Falando em dados, mais ou menos, o país registra 4 nascimentos para cada 7 mortes, em um número mais ou menos de 1.000 habitantes. E a taxa de natalidade lá na Coreia continua sendo a menor do mundo. Voltando agora para a história, desculpe dar uma fugidinha, mas eu acho que esses dados são importantes como informação. E aí, se falam que ela tinha uma doença crônica, que era causada então pelo estresse do trabalho que ela já tinha saído e que nisso ela tinha ânsia de vômito
só de ver as pessoas. E isso trazia outros tipos de crises, mas que com o remédio, indicado pelo médico, ela voltava a ficar normal. O que se entende é que ele focou bastante no trabalho e começou a ter vergonha e não aceitar essa dificuldade que ela tinha no momento. Então, além da depressão, ela tinha síndrome do pânico. E aí a gente pensa, bom, ele poderia ter cuidado dela, mas pelo jeito ele já não queria mais contato por ela não ser útil, por ela não ter mais função na vida dele. Então, custava pedir o divórcio? Custava falar com a família e entregar ela para a família? Bom, o que se tem de registro é que quando ele se comunicava com a família, ele mentia. Então ele falava que estava tudo bem, ou que ele realmente estava cuidando dela, e a mãe disse que confiou nele a ponto de, quando ela queria entrar em contato com a filha, seja por foto ou por chamada de vídeo ou por mensagens, ele falar que naquele momento ele estava muito ocupado cuidando dela, ou que ela estava no meio de uma crise e tal, e a mãe acreditar e não fazer esse contato. Me causa uma estranheza, mesmo a mãe aceitando isso, aceitar por tanto tempo, ficar sem um contato real com a filha. E aí já é achismo meu. Eu não sei se na Coreia eles realmente são mais frios a ponto de não entrar tanto, né? Não colocar, não meter a colher lá na vida do marido da mulher, de ficar distante tanto tempo e acreditar só nas palavras do marido. Isso foi uma coisa que me pegou muito nessa história. A família dela nunca foi até lá ver como ela estava e acreditava piamente em tudo que ele falava pelo celular da Kim Mi. A família também falava que não ia até lá por causa da distância e que a mãe mandava sempre comida para a filha. Ela achava que estava tudo bem porque ela tinha as imagens ali de uma filha feliz, que cuidava do marido, que tinha esse sonho de ter uma família, de viver no feliz para sempre. E ela tinha essas imagens que a Kim Mi compartilhava no início. Ele também sempre atualizava a mãe de tudo, como se fosse um marido exemplar. Tinham mensagens do tipo, comprei barriga de porco para fazer comida para ela. Sempre alertando e falando que estava fazendo coisas para que ela melhorasse, que ela estava sendo bem cuidada e que estava tudo bem. E eu questiono de novo, por que esse homem não entregou essa mulher para a família se ele estava irritado, cansado, se ele não queria cuidar dela e se ele tinha vergonha dos problemas mentais que ela tinha. Enfim, o que ele resolveu fazer? Não dar comida para ela, mas ele também não podia cortar a comida dela de uma vez, porque ela ia desviver em pouco tempo. Então ele resolveu comprar pão, água, biscoito, coisas que fosse ali mais fácil dela comer, que ele não precisasse preparar, mas que também não nutrisse ela 100%, e ela só se alimentava disso. O início de não querer sair da cama, de não querer se movimentar, tomar banho, fazer as coisas, foi dela, mas por causa que ela estava doente. E ele se apropriou disso e começou a fazer, então, daquela região que ela estava ali na casa, um lixão. Não limpar, não trocar lençol, não fazer nada por ela. Apesar dela estar nessa situação, ela tinha ainda esperança e vontade de viver. Ela tinha um diário onde ela escrevia tudo o que estava acontecendo e lá se tinha registros de que ela se culpava por naquele momento não conseguir ser uma boa esposa. E ela escrevia no diário como se estivesse falando com o marido dela, o sargento coreano. E lá ela escreveu frases do tipo: você deve estar muito cansado de mim, né? Me desculpe de verdade. Mesmo fazendo você ter vergonha, eu posso ter outra chance? E também existia pedidos repetidamente dela escrevendo, né? Por favor, me leve para o hospital.
Esses pedidos foram todos negados. Ele nunca levou ela para o hospital depois que ela entrou nessa situação. Tudo isso foi feito por vergonha de que outras pessoas soubessem o que a esposa dele tinha. Diferente do que ele mostrava para a família dela, os vizinhos falaram que ele não era um marido exemplar. E ele usava de substâncias, bebidas, que gritava, falava alto à noite, enfim. E o bizarro é pensar que ele não levava a esposa dele para o hospital, mas os cachorros que eles tinham, ele levava frequentemente para o veterinário. Então, nesse caso, os cachorros estavam sendo mais bem tratados do que a própria esposa. Antes, ela não tinha vontade de levantar, de andar, de viver, de fazer as coisas. Mas chegou um exato momento que ele deixou ela em uma cadeira e dali ela não saiu mais. E se entendia que era pela falta de vontade dela. Mas depois foi confirmado que chegou um tempo que ela não conseguia mais se movimentar mesmo. E aí já não era por causa da depressão, e sim por causa de lugares fraturados, o que deixa claro que ela apanhou, né? Que ele marcou ela ali, não só psicologicamente, mas fisicamente também. A coisa começa a ficar mais bizarra ainda quando, ao invés dele pelo menos tentar dar banho nessa mulher ou cuidar da parte da higiene da casa, ele simplesmente resolve acender incenso para tentar mudar o cheiro do lugar e usar, aqui no Brasil, bom ar, né? É um tipo de spray para que mude o cheiro ali da região. O dele tem um nome, chama Fibreze. Não sei se é assim que pronuncia, mas eu vou deixar uma foto aqui para vocês do produto, que ele confirmou que usou para tentar limpar o cheiro que entrava nele, que ele não aguentava, enfim. Isso, gente, porque isso não durou um dia, 2 semanas. No início foi se colocado que ele deixou a mulher nessa situação por 3 meses e depois por 8 meses. Cada lugar fala em um tempo, mas foi entre 3 e 8 meses. Parada, sem alimentação. Em alguns lugares fala que com o celular, né, vendo um vídeo. Outros falam que na TV, vendo vídeos, sem mais nada. Acredito que como ele agrediu ela e ela ficou nessa situação aos poucos, ela deve ter pedido ajuda, ela deve ter gritado, e eu não sei porquê, nesse condomínio ninguém escutou e nem fez nada. Ou se ele usou algum tipo de... eu não sei o que ele pode ter usado para que esse som não saísse da casa. Isso é uma coisa que me intriga muito. Ela foi ficando cada vez mais suja, cada vez mais desnutrida. A gente está dizendo aí da própria pele grudar na cadeira que ela estava sentada, porque não existia nenhum tipo de movimento e cada vez menos ele se aproximava dela. Ele disse que não sentiu nada disso que aconteceu, que na verdade ele achava que o cheiro era porque ele tinha derrubado alguma bebida ali perto e que estava tudo bem, que estava tudo normal. Só no dia 17 de novembro de 2025 que ele resolve, então, pedir ajuda, chamar a ambulância, chamar a polícia, para dizer que a mulher ali não estava muito bem. Ele diz que ela estava sentada nesse estado há 3 meses, mas na verdade foram 8. Ele diz que resolveu, então, chamar ajuda médica porque ela estava com uma visão meio turva. Quando os bombeiros chegaram, eles disseram que já sentiram o cheiro e o odor que não tinha nem como respirar já na entrada da casa. Eu vou tentar poupar vocês um pouco da imagem que esses bombeiros encontraram, mas eu também tenho que informar de um jeito, enfim, se você tá comendo, se você tem estômago fraco, se você tem gatilhos, não assista a partir de agora. Alguns lugares falam que ela tava com um lençol por cima, né, e que quando foi retirada ela tava com uma regatinha bem leve e que era pura pele, né, que ela tava pesando de 20 a 30 quilos no máximo, que ela estava coberta de número 2,
tá? Eu tô falando de necessidades. E se tinha, então, larvas saindo da pele dela, que algumas já tinham até se transformado em moscas. Por incrível que pareça, ela ainda estava viva. Eles disseram que ela estava em um estado semicomatoso, que eu não tinha ideia do que era, e eu fui pesquisar. É como se fosse um coma leve. Tinha um estado, então, de carne em decomposição, insuficiência renal, desidratação, acúmulo de 7 litros de líquido no abdômen, tecido morto, úlceras de pressão, escaras, as costelas fraturadas, e nesse momento ela já não sentia mais dor. Quando levaram ela para o hospital, então ela ainda estava viva, mas acabou tendo uma parada cardíaca e desviveu pelo grau de infecção generalizada que ela tinha no líquido vermelho, né? O médico não acreditava no que ele estava vendo, né? Ele até disse que foi a segunda vez em toda a vida dele que ele viu sair de uma pessoa viva larvas. É muito bizarro imaginar o tempo que ela estava consciente. Se ela pediu ajuda, se ela gritou, como que ninguém escutou isso? E o pior, esse homem assistiu ela chegar nesse estado, não só marcando ela fisicamente, como através de abuso também. Ele assistiu, ele sentiu o cheiro, ele viu, e eu vou deixar uma foto aqui para vocês verem o estado, né? Lógico que embaçado, mas o estado do lugar e de como ela ficou. Como que é para um marido assistir a esposa desse jeito, sendo que era só levar ela até o hospital? Ou então entregá-la de volta para a família. A gente está falando de necrose, decomposição, dele assistir ela sendo comida viva. Então, gente, acontece que esse homem, ele chorou no hospital, caiu de joelho, foi de aliança. Quando investigaram tudo e entenderam o que realmente estava acontecendo, ele ainda negou, né? Diz que não sentia o cheiro porque cuidava com incenso e tal, que não era tudo isso na cabeça dele, e ele não negava tudo. E no julgamento ele chegou aí com a aliança, ainda numa imagem simbólica, né, de que ele era viúvo, de que estava sentindo falta da mulher, muito emocionado. É um absurdo, né? A família, assim, entrou num estado de querer confrontar ele e de que ele tivesse a pior pena possível nessa situação, né? Em primeira instância, então, ele foi condenado a 30 anos de prisão, que eu acho muito pouco, né? A mãe diz que confiou cegamente nele, que ele merece a prisão perpétua. Mesmo ele escondendo ela com um cobertor, né? E eles vendo ali que tinham bandagens, band-aids, né, na situação, curativos, na verdade, que ele comprou online. Ele dizia que a esposa mentia para ele e escondia o próprio apodrecimento. Esse homem desmaiou, esse homem fingiu que não sentia cheiro, que ele pudesse fingir ali, para dizer que ele ficou 8 meses assistindo isso e não viu o que estava acontecendo. Ele fez. O mais triste dessa história é que ela viveu uma manipulação tão forte, talvez por isso ela não tenha gritado, não tenha pedido ajuda, de que ela achava que era uma esposa ruim. Talvez que estivesse merecendo isso. E os bombeiros disseram que se eles tivessem chegado um pouco mais cedo, ela teria sobrevivido. A mãe disse que não vai parar de correr atrás, né, de recorrer, né, para que ele tenha ali a prisão perpétua, porque ela confiou nele, porque ele dava todas as informações da filha e que quando ela dizia que ia lá visitar, ele mudava de assunto, falando que estava muito ocupado cuidando dela. O exército coreano não se mobilizou e nem deu detalhes sobre a que ponto chega a imagem e a moral desse sargento coreano dele preferir que a esposa dele desviva a ter que mostrar que ela tinha alguma questão mental para resolver e assistir ela ser comida viva. Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.